Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dean Talks Podcast. E hoje é um dia muito especial. Estou aqui com um grande amigo, Dr. Jefferson Medeiros, especialista em cabeça e pescoço, vice-presidente da Sociedade Brasileira aí de Cabeça e Pescoço, é pai, é triatleta, é host do podcast Jeff Podcast. Enfim, é uma grande satisfação te receber aqui hoje, Jeff. E esse aqui é um ambiente para a gente falar de finanças, gestão, empreendedorismo, liderança e também de educação financeira. Jeff, seja bem-vindo ao meu podcast. Meu amigo, muito obrigado pela possibilidade de vir aqui. Quando você falou assim, a gente vai falar de finanças, eu falei, mas eu sou médico, eu não entendo nada de finanças, meu amigo. Não me ensinaram na faculdade. Mas, mais uma vez, eu fico grato, cara, porque eu tô vendo o seu podcast crescer. Tô vendo a dedicação e a alegria que você faz isso aqui e é um prazer estar aqui só para contribuir com você. Que legal, cara. Seja bem-vindo mais uma vez. Você sabe que você é um grande inspirador também desse projeto. Quero te agradecer aqui para todos os nossos ouvintes, né, que esse projeto está acontecendo também por causa dele, tá? E, cara, exatamente, falei, vou chamar um médico para a gente falar de educação financeira, de finanças. E eu vou começar aí pela primeira pergunta. Doutor, médico tem saúde financeira? A grande maioria deles, não. O que acontece, Dean? Eu vejo que durante a faculdade a gente é doutrinado 6 anos de faculdade, no meu caso 2 anos da primeira residência e 2 anos da subespecialidade. Nesses 10 anos, você não aprende em momento nenhum, em lugar nenhum, de como é que você vai fazer a gestão financeira. E seja do seu consultório, da sua vida, do plantão, do hospital, nenhum, André. Então, assim, a gente vai levando a vida, empurrando com a barriga, e aí às vezes a gente conversa com um amigo aqui, um amigo ali. Lógico, tem médicos que gostam e já saem lendo, mas eu acho que a gente passa tanto tempo liso, meu amigo, 10 anos liso, que a gente não estuda essa parte financeira. Você não tem, pô, 10 anos sem dinheiro, como é que eu vou estudar? Verdade, né, cara? Isso acontece na maioria das áreas, na verdade, porque, por exemplo, você tem ali a faculdade de engenharia. Você vai estudar como construir um prédio, uma casa, a parte técnica, né? E às vezes esquece de estudar ali a parte de gestão do negócio. E muitas vezes também, né, Jeff, que acontece que você sai da faculdade e você vai montar um consultório. Opa, você já não é mais só médico, você agora também é empresário, você está cuidando do negócio, Mas né? aí é que chega, Dan. O médico, ele abre o consultório dele, ele tem secretário, mas ele não se vê como empresário. A visão dele é que ele é o empregado do consultório dele. Você acredita nisso? Ele vai pra lá achando que, putz, cara, eu vou lá para ter meu cartão e vou atender os pacientes que tem lá. Ele não tem essa noção. A grande maioria, eles vão lá e eles tratam o consultório deles como se fosse um emprego. Nossa, cara. E esse na verdade, assim, esse ponto, né, eu acho que até é importante. A educação financeira ela tinha que vir da escola, né? Ela tinha que começar, na verdade, no colégio, não só na faculdade, óbvio, mas quanto antes a gente conhecer isso, por exemplo, Estados Unidos, que é uma economia muito mais desenvolvida que a nossa, a educação financeira lá já vem de berço, né? Uhum. E a gente mesmo dentro da faculdade não estuda isso. Então, como eu estava falando, você vai aprendendo no dia a dia, pegando porrada, e as coisas vão passando, o tempo vai passando, e às vezes chega um momento que você não se planejou financeiramente, né? E é exatamente sobre isso que eu quero tocar aqui. Jeff, como é que foi para ti? Como médico, na tua formação, ao longo da faculdade. A gente sabe que vida de estudante é vida sofrida, né? Demais, cara. Como é que foi esse processo para te aprender a lidar com a tua vida financeira, fazer esse controle orçamentário? Como é que chegou a equilibrar isso? Dan, eu acho que assim, se eu for falar para você sobre essa minha saúde financeira, eu tenho que ir atrás. Então, o que eu trago dentro da minha casa? Meu pai é militar, e a minha mãe profissional liberal. O meu pai, por ele ser militar, então ele sempre teve uma educação muito correta de dizer assim, olha, eu ganho X e eu vou ganhar mês que vem o mesmo X. Ele não tinha como aumentar. Então, por causa disso, eu sempre... É uma coisa que eu trouxe já do meu pai. Eu nunca gostei de comprar, vamos dizer, nunca comprei nenhum imóvel com daqui a 10, 20 anos pagar. Por quê? Porque
me dava um desespero por lembrar do meu pai e dizer assim, não, meu filho, olha, não faça conta grande. Guarde o dinheiro primeiro, depois você compra. Você ter dinheiro para você comprar coisa à vista é mais importante, você consegue comprar mais barato. Então eu via muito isso. Às vezes o pessoal na Vila Militar onde a gente morava, o carro do meu pai, poxa, parecia aquele carro já dos Flintstones. Estava para furar já o pé e a gente sair andando. Mas por quê? Porque ele estava guardando o dinheiro para ele comprar o carro. Então tudo que ele fazia na vida dele era desse jeito. Já a minha mãe, profissional liberal, nunca soube ganhar dinheiro, abriu um monte de restaurante, um monte de coisa, e era aquela que gastava mais do que ganhava. Na verdade, ela gastava assim, olha, eu vou ganhar tanto, ela já tinha gasto. Sim. Então, a minha saúde, essa minha educação financeira, ela teve esses dois polos, da onde eu entendia que tinha essa parte do guardar, o meu medo que sempre foi ter dívidas grandes e de longo prazo, eu nunca tive isso e eu agradeço ao meu pai essa saúde, mas o da minha mãe ligado muito a isso, e lógico, eu entendo muito ela, era muito assim, olha meu filho, se você vai comprar uma calça jeans, não compre essa mais baratinha que daqui a 6 meses está rasgando, guarde o dinheiro, guarde não, na realidade era assim, compre, parcele, sim, e aí, mas você compra uma coisa boa, porque essa calça jeans, as minhas calças jeans ia durar 4, 5 anos, então eu tinha esses dois. E aí, quando você tem isso daí em casa, você vai trazendo para a vida, porque, como você falou, no colégio não tem, nossos filhos, graças a Deus, já tem essa possibilidade. Na faculdade, nenhuma, e é uma das coisas que a gente está tentando implementar na UEA, onde eu dou aula. A gente está tentando implementar uma matéria que é exatamente para fazer a educação financeira, tá? E aí eu vou passando tudo isso. Então, em nenhum momento ninguém falou sobre dinheiro, ninguém falou sobre investimento, ninguém falou sobre nada. E como a gente passa, quando a gente vai falar sobre faculdade, uma faculdade de engenharia, às vezes ali 4, 5, 6 anos, direito, a medicina não, cara, a medicina a gente fica liso 6 anos, porque assim, por ser uma faculdade diurna, poucas pessoas conseguiriam trabalhar, tá? Sim. Então assim, você já não ganha dinheiro. Isso é 6 anos a faculdade, né? A faculdade. Porque você termina e ainda tem a especialização. Aí vamos lá, aí eu termino a faculdade, 2 anos de cirurgia geral. Cirurgia geral, os plantões que eu dava era apenas para você conseguir ter o dinheiro para botar gasolina, para você... Porque, imagina, eu entrava no hospital Getúlio Vargas, aqui do lado, 5h30 da manhã e saía 7h30 da noite. Nossa. Então, assim, a gente, para dar plantão, tinha que ser final de semana, mas eu lembro que no meu primeiro ano de residência, todo dia eu estava no hospital esse horário, sábado eu ficava até 1h da tarde, meio-dia, 1h da tarde, e domingo eu dava plantão 24 horas. Eu ia para o pronto-socorro dar plantão e depois eu ia para o hospital escola para dar plantão. Então, assim, em que momento eu ia trabalhar, cara? Você está entendendo? Então, assim, a gente vai sobrevivendo. A gente vai ganhar dinheiro aqui para botar livros. Hoje em dia a gente consegue baixar e-books. Antigamente a gente ia comprar livro. E os livros da medicina eram R$1.200, R$1.500, R$2.000. Então, o dinheiro da gente... Olha só. Já são 8 anos, mais 2 que eu fui para Goiânia para fazer especialização. Os 10 anos, não adiantava eu ler sobre investimento, eu não tinha dinheiro. Não sobrou. Sim. Eu estou tentando fazer a conta aqui, não poupava, sobrou. Não poupava. Não tinha. O que entrava era para você gastar. Entendi. E tu ainda teve um período que tu foi se especializar fora também, né? Foi. Quando eu fui para o Canadá, eu peguei tudo que eu tinha no banco, eu e minha esposa raspou tudo, liguei pro meu pai e falei, pai, é o seguinte, eu tenho um sonho, I have a dream. E quando eu falei no I have a dream, eu falei, olha, pai, eu preciso ir. Meu pai, eu sou nordestino, eu sou baiano, papai é pernambucano. Então, assim, para onde o homem vai, a mulher vai junto. Então, os dois foram juntos. A minha esposa até falou assim, poxa, mas você não acha que é melhor você ir sozinho? Porque financeiramente ia ser melhor. Aí eu falei, não, vamos lá, a gente vai junto. Então, pediu do pai, da mãe, do sogro, da sogra, o que a gente conseguiu de dinheiro, a gente foi embora, era um sonho, porque a gente sabia que era um investimento, aí assim, eu tinha toda a noção, era um investimento na minha especialização para eu poder, na volta, eu poder trabalhar e fazer melhor o que eu tinha que fazer. Sim, entendi. E, Jeff, tem uma questão, por exemplo, que depois de toda essa dificuldade, você
passou 10 anos ali estudando, se qualificando, investindo na sua educação, porque querendo ou não, isso é um investimento. Né? Com certeza. É um investimento que você abre mão de tempo, você abre mão de fazer outras coisas, de se divertir, de estar com os amigos, com a família, enfim. Então você está investindo na sua qualificação. E acontece o seguinte, tu me disse que ao longo desse período, 10 anos, ainda não tinha a questão da cabeça da educação financeira. Eu entendo que depois que tu se qualificou tanto, do dia para o outro, teve ali a hora da virada, né? Sim. Conta pra gente esse processo, porque se dedicou, depois começou. Né? Tem uma história até bacana. Para mim é um ponto difícil de falar, mas assim, vamos lá, a gente é amigo. Assim que eu terminei a residência de cirurgia geral, eu queria fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Não tinha aqui em Manaus, eu tinha que sair. E aí meu pai se aposentou e um momento que falou assim, olha, filho, eu vou ter que comprar uma casa maior, somos 4 irmãos. E a gente foi comprar a casa. Quando a gente viu o preço, meu pai falou assim, olha, meu filho, sozinho eu não consigo. Então, assim, eu tive um hiato entre uma residência e outra de 2 anos, aonde o que eu ganhava financeiramente, cara, 80% ia pro papai. Entendi. E pro papai é o seguinte, comprou a casa, vamos lá, a gente racha, então ele fez um empréstimo, eu falei, pai, pega um empréstimo de 2 anos. Eu dou 2 anos para eu poder pagar o que tem que pagar, porque depois de 2 anos eu vou embora. Então foi o que a gente fez. Então teve esse ato e foi a época que eu mais guardei, porque exatamente eu nem contava com isso. Então o dinheiro, os plantões, tudo que eu fazia de dinheiro, ele ia para o papai 80%, 20%. 10% eu gastava e 10% eu guardava porque eu já sabia que eu ia sair. Então assim, a gente conseguia fazer esse cálculo. E foi um momento muito, muito difícil na minha casa, Dean, porque assim... foi um momento que meu pai, como o macho alfa da casa e tudo, ele se aposentou, ele se abalou muito porque o dinheiro nosso todo estava indo numa casa. E foi uma época que ela entrou em depressão. Foi uma época muito barra, sabe? E sabe o que me marca, cara? O meu pai me falando assim, meu filho, não sou eu mais que banco a casa, é você. Aí eu falei assim, pai, mas olha só, isso aí é a sua cabeça que está trabalhando. Você sempre deu tudo para mim. É um momento, eu estou te dando 2 anos da minha vida, porque depois eu vou seguir. Mas eu vi o quão difícil é para um homem, realmente, imagina o pai, olhar para um filho que é quem está botando o dinheiro da casa. Mas eu não estava, porque não chegava nem na casa. O meu ia pagar o empréstimo. Mas você entende que na cabeça dele, como o empréstimo era consignado, então... entrava o dinheiro, saía, e aí o dinheiro que entrava meu é que ia comprar comida, que ia pagar a luz, a água, o telefone. Então, assim, foi um período muito difícil na nossa vida. Difícil para ele, na realidade, para mim, não. Para mim, era uma gratidão, porque eu acho que, assim, poucas vezes ou poucas pessoas conseguem fazer para sua família devolver tudo aquilo que eles investiram durante anos, porque... fazer medicina, até eu terminar minha residência de cirurgia geral, com 25 anos, eu morava dentro da casa dos meus pais. Sim. Então, assim, eu fui casar com 30 anos. Então, eu fiquei na casa dos meus pais 30 anos, vivendo, bom vivan. Tinha secretária, comida quente, banheiro, chuveirinho bacana... tudo organizado, cara. Vou devolver para ele o que ele me deu um pouquinho, né? Por favor, né? Claro. Por favor. E esses problemas, né, essas questões que você levantou aqui, acontecem hoje na maioria das famílias brasileiras. Isso é uma realidade que a gente vive hoje. São dados oficiais de que mais de 70% da população brasileira hoje é endividada. Né? E, mais uma vez, né, esses problemas financeiros, eles causam outras questões, às vezes separação, né? Como você falou aqui, uma depressão. Né? Então você tem ali problemas psicológicos por não ter um planejamento financeiro bem elaborado. Né? Então, quão importante, mais uma vez, a gente se organizar, né? Ter ali, contar mesmo com a ajuda de especialista, de uma assessoria, enfim,
quando a gente está doente, a gente vai atrás de um médico. Sim, né? sim, exatamente isso. Na tua exatamente. área. Então, poxa, se a minha vida financeira também não está ajustada, eu preciso procurar um profissional que possa me ajudar nesse sentido, né? Uhum. E Jeff, eu vou começar assim a perguntar, depois desse período, eu tenho alguns amigos que se formaram, Sim. médicos também, e que já, assim, no primeiro mês, o cara comprou uma casa top, né? O carro do ano, parcelou aquele negócio. Rapaz, não quero nem saber quanto custa, eu quero saber quantas vezes eu posso parcelar. Essa é uma realidade dentro do meio médico, você que é professor acompanha aí, é mentor também. Dean, olha só, infelizmente é uma realidade. Olha só, a gente fica travado lá 10 anos. E aí, de repente, você sai, beleza. Então, você liga para os amigos e a conta é fácil. Um plantão é R$1.000, 10 plantões é 10 mil, 20 é 20 mil, 30 é 30 mil. Então, um moleque que já pega 30 plantões no primeiro mês, ele sai com 30 mil. Imagina que o moleque não ganhava nada até ontem, de repente tem 30 mil na conta. E aí isso eu ouvi uma gerente minha que ela falou assim, Jefferson, o grande mal do médico é porque o médico ele quer um apartamento, um imóvel mais de 1 milhão, um carro mais de 200 mil, se bem que hoje 200 mil não é nada, né? Um carro... e viajar para a Europa, mas ele não quer um de cada vez, ele quer os 3 de uma vez só. E o que é que eu estou vendo hoje, Dean? Excelentes alunos, inteligentíssimos, que poderiam estar fazendo as suas especializações em São Paulo, fora do Brasil. Perfeito. E não saem por quê? Porque eles não têm como se segurar financeiramente. Porque já comprou a casa, ou já comprou um terreno, já está fazendo uma casa mais cara do que eu tenho depois de 20 anos de formado, já está com um carro de quase 500 pau, você está entendendo? Sim. Então, o problema... Você não ter essa gerência, e aí eu acho que o interessante seria exatamente a gente começar a tocar dentro da faculdade e avisar para ele o que vai acontecer. Porque me dói o coração, cara. Um dos meus melhores alunos que eu tive, eu encontro ele, o cara num carro mais caro do que o meu, entendeu? E dizendo que não podia sair, porque eu falei, pô, você ainda não foi para São Paulo, ainda não foi fazer a sua residência? Pô, professor, eu comprei um terreno, aí eu já vou fazer uma casa. Falei, cara, mas você tem 2 anos de formado, bicho, você já tá assim. Então, assim, eles querem... E eu não sei também se vem da geração, a nova geração, eles são muito isso, eles querem uma coisa muito imediata. Eu sabia que eu ia ter o que eu tenho depois de muito tempo, porque eu via os meus professores, os meus chefes de residência, depois de 20, 30 anos de formado, aí sim tendo um apartamento grande, aí sim tendo uma casa do jeito que ele queria, tendo um carro melhor, um carro premium. Sim. Então, só que essa molecada não. A molecada saiu hoje, amanhã tá ganhando 20, 30 mil e já tá comprando coisas no nível, só que eles ainda não entenderam que isso aí amarrou a vida deles. Acabou. Eles não conseguem se desvencilhar. Ou se não, fica numa loucura que é quando eles vão fazer residência, eles já chegam na cidade ligando para todo mundo atrás de um trabalho, de um emprego, de um plantão. Por quê? Porque ele tem que não só sobreviver lá, mas ele tem que pagar a dívida que é daqui. E aí é loucura, meu amigo. Sim. Essa é a famosa ciranda financeira, Jeff, que a gente fala. Né? O cara tá no cheque especial, tá tomando juros... Exatamente, atrás de juros. Exatamente. Né? E o que ocorre também aqui, a gente sabe, isso aí são informações que todo mundo vê no jornal, na televisão, enfim, na mídia, que geralmente o governo atrasa o pagamento, ou a prefeitura atrasa, às vezes fica 2, 3 meses sem receber em algumas cooperativas médicas. Né? Eu falo isso porque eu atendo alguns clientes médicos e isso são... confessado para mim, né? E quando acontece isso, o cara ele já não tem mais já não consegue mais contar com aquela renda que iria entrar, com aquela obrigação, aquele custo fixo alto que ele fez, alto padrão, né? Alto que ele tem. E vai tomando ali o cheque especial, no outro mês que recebe o dinheiro é só para cobrir o que já passou, e aí começa uma bolha, né, Jeff, que se de fato, como você disse, se não tiver um controle muito bem feito, cara, lá na frente estoura. Dan, eu vou além. A gente vai ter dois modelos hoje em dia, principalmente aqui em Manaus, tá, de médico. Aquele cara que vive de plantão
e o cara que vai fazer consultório, vai fazer atendimento. O cara que vive de plantão, geralmente é o cara que financeiramente ele não se organiza. Ele só acha o seguinte: eu tô aqui, eu tô vivo, eu tô saudável e vamos lá. Então, exatamente o que você falou. Às vezes, quando atrasa algum pagamento de cooperativa, eu já tive amigos que teve que tirar os filhos do colégio. Imagina, você médico, tirar o seu filho de um colégio particular, Sim. porque a cooperativa, o repasse atrasou e você não tem, poxa, você não tem um mínimo para segurar a sua casa. Então, assim, tem esse médico. E o outro braço não é porque quem está em consultório, quem está em hospitais, atendendo e tudo, não é porque ele está ali também que ele vai ser diferente. Às vezes o cara está ganhando muito dinheiro, mas ele, vamos lá, não é nem ganhar muito dinheiro, ele está trabalhando muito. A gente pode falar sobre isso. Então ele está trabalhando muito, entra mais dinheiro, só que ele não entende que se ele tiver alguma coisa, ele caiu, quebrou um braço, ele não tem dinheiro. Se ele não trabalhar, não entra. Se não abrir a loja, eu no meu consultório, se eu não abrir a lojinha, o dinheiro não vem. Então, quando você começa a entender isso, e eu acho que a pandemia foi muito importante para mostrar isso, que assim, fechou a porta, fechou tudo. E aí? Se você tem dinheiro guardado, você segura. Se você não tem, os pacientes não... Nem se você quisesse abrir o consultório, o paciente não ia sair de casa. Então, foi uma época, para mim, como oncologista, a minha área é eminentemente oncológica, então, assim, os pacientes que vinham no meu consultório, um paciente com câncer que não tinham, o câncer não ia esperar o Covid, e eles tinham que ir lá. Mas eu vejo que a grande maioria dos médicos, eles têm, não só quem está no plantão, mas quem está no dia a dia ali, trabalhando muito, ele não consegue guardar, ele não tem essa responsabilidade e a educação financeira para saber que se ele ficar doente, se ele quebrar um braço, qualquer coisa que acontecer, para a vida dele e ele não tem mais dinheiro. Ele tem que ficar produzindo toda hora, né? Toda hora. Produzindo. E casos também que eu vejo, alguns que o cara dorme 2 dias em casa. Rapaz, se eu falar para minha mulher, Jeff, que eu vou dormir 5 dias fora da casa, meu amigo, eu já nem volto mais no 6º. Eu vou contar uma história para ti, olha. Eu lembro que eu era residente ainda, junto com alguns médicos que eram os meus chefes, e eu lembro que um deles abriu o computador e estava mostrando a casa dele, nova. Era no condomínio Efigênio Salles, e o banheiro dele era o tamanho da minha sala. E o banheiro dele era de frente para o jardim e você tinha um vidro fumê. No banheiro do cara tinha uma banheira enorme, tinha uma televisão onde dava para deitar ele e a esposa dele, ficar ali e tal. Tinha um frigobar, cara. Nossa. Tinha um frigobar. E aí ele mostrando aquilo e eu achando lindo. Só que o menino novo, eu fiz uma pergunta crucial. Eu falei assim: professor, quantos dias o senhor dorme em casa? Juro que o cara caiu uma lágrima. Meu Deus. E ele falou assim: 3 vezes por semana. Cara. Na minha cabeça não entrava dentro. Eu falei assim: o cara se mata pra ter uma coisa que ele não aproveita. Pô, vamos lá, bota um chuveirinho. Sim. Lorenzetti. E vai dormir em casa, claro, né? Então, aí chega, Deon, o que eu tava te falando antes. O médico não ganha muito, ele trabalha muito. Então, ele trabalha, porque para mim ganhar muito é, vamos lá, uns 50 mil reais de segunda a sexta-feira, horário comercial. Cara, isso o cara ganha muito, entendeu? Agora o cara me dizer que ele dorme 2 noites em casa, o cara dá plantão sexta à noite, sábado de dia, sábado e domingo de dia. Eu já tive chefe que tava no celular, domingo de plantão, moleque ainda, residente, e o cara conversando, e eu falo assim: professor, o que o senhor está fazendo aí? Ele falou: não, é porque minha família veio de Brasília e hoje, domingo, tá todo mundo lá na Marina e vão sair na minha lancha. E aí eu falo assim: mas o que o senhor está fazendo aqui? Sim. Você tá entendendo? Então o cara tinha uma lancha e ele não podia usufruir da lancha dele, pô. Ele tava dando plantão no domingo, eu tinha 25, 26 anos, já não aguentava mais dar plantão no domingo, eu era obrigado a dar esse plantão domingo da residência. E ele tava simplesmente, a família dele daqui de Manaus, junto com a família de Brasília, pegando uma lanchona bonita, botando gasolina para se divertir,
para ele estar lá pagando. Ou seja, o tempo de qualidade não existe, né? Não, zero. E a conta chega lá na frente, né, cara? Porque o tempo passa, as coisas vão acontecendo e você chega no momento de aposentadoria, não viveu, não tem mais aquele gás de produzir, obviamente, com a mesma energia que você produzia antes, Sim. né? E a conta chega lá na frente, né, Jeff? O que eu vou ver lá na frente? Eu via já como residente, por isso que assim, eu acho que foi uma das grandes coisas que eu aprendi é o que não fazer, tá, Dan? Eu olhando, observando esse ecossistema. Uns eram, o cara tinha lá 60 anos, tá? Chefes meus, 60 anos, cirurgião, um cara muito bom. E continuava nessa batalha de plantão, por quê? Porque ele trabalhou muito, não teve tempo de educar o filho dele não deu pra nada na vida. Então ele com 60, 65 anos, tinha que bancar. Ele quem trocava o carro da filha, foi ele quem comprou o apartamento do filho. Então, às vezes ele estava morrendo de sono, cansado, por 65 anos, Claro. cara. Plantão segunda-feira à noite. E eu ficava olhando aquilo e falei assim, não acredito nisso. Então, assim, esse equilíbrio financeiro, o equilíbrio de vida. Porque, assim, eu vi outro dia e eu digo, o maior sucesso que eu vou ter na minha vida é meus filhos terem uma boa profissão, andarem com os pés dele. Isso é sucesso. O meu pai teve sucesso. Eu e os meus 3 irmãos, o Anderson, o Val e a Nayara, todos trabalhamos, ganhamos nosso dinheiro e ninguém vive às custas dos meus pais. Legal. E sempre que possível a gente está ajudando. Então, assim, isso sim foi sucesso. Porque não adianta de nada você ser milionário, bilionário, mas, pô, e o amor do seu filho? Você teve sucesso na sua casa, você teve sucesso com seus filhos, então essa roda do dinheiro é que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu vejo muito isso. Dentro da medicina, uma geração mais antiga, dinheiro, lancha, carrão, mas aí o filho não deu pra nada. Aí o cara tá com 65, 70 anos, dando plantão, trabalhou, passou, e o cara não... Olha só, Dean, ele não pode se dar o luxo de parar, porque é ele quem banca ainda a família, o filho de 40 anos, 50 anos, e o cara que tá bancando tudo. Jeff, e assim, o que você vê assim como os erros mais comuns que os médicos cometem no que diz respeito à parte financeira? O que tu, como você falou, você aprendeu com o erro dos outros, né? Ou a gente aprende com o erro dos outros ou aprende errando, né? É melhor pelo dos outros, né? Com certeza. Não Dói dói, menos. Né? Não dói. Pra Dói mim não menos. dói. Eu fico olhando. Eu acho que o grande erro do médico é quando ele sai e começa a ganhar dinheiro, ele não ir atrás exatamente de pessoas como você, que possam sentar e dizer assim, vamos lá, quanto é que você está ganhando agora? Vamos fazer um padrão para a vida. O que você quer? Com quantos anos você quer se aposentar? A aposentadoria não existe na cabeça do médico, a aposentadoria. Se você for perguntar, 99% dele fala assim, não vou me aposentar. Sim. Então, quando ele fala que não vai se aposentar, na cabeça dele já assim, ele vai ser Highlander, ad eterno, só vai morrer quando cortarem a cabeça dele. Ele vai ter dívidas onde ele vai trabalhar sempre por essas dívidas. E para ele tudo bem. Só que no meio do caminho eu já vi gente infartando dentro do plantão. Nossa. Imagina, o cara tá dando plantão e aí o cara começa a infartar e pedem uma vaga na UTI e o médico que estava no plantão está agora na UTI e agora é paciente, entendeu? Então eu acho que o grande erro é você não ter essa responsabilidade financeira. Então começou a ganhar dinheiro e eu vou lhe falar em números, tá? Quando eu estava na faculdade, a gente era acadêmico plantonista. Eu na minha turma, eu acho que era um dos que eu ganhava mais. Eu ganhava 150 da Sensa, ganhava 150 do Tropical, dava R$300, mais 280 como médico do Secom, como acadêmico plantonista. Então eu ganhava R$580. Eu consegui guardar dinheiro e viajar para Recife com esse dinheiro. Então, assim, nesse momento, eu era o cara que ganhava mais. Mas logo depois que você forma, então eu bati ali 12, 15 mil reais. Então, imagina que aqui um menino que ganhava menos de R$1.000, de repente está com 15. E essa responsabilidade, no meu caso,
como eu contei aqui, foi com meu pai. Então, inicialmente, o dinheiro não era meu, o dinheiro contava, era para casa, era no bolo lá de casa. Mas imagina que os meninos que ganhavam R$1.000, ele não come mais x-salada, ele vai para comer no McDonald's, né? Ele não toma mais a Skol litrão, aí ele vai tomar Heineken. E ele começa a botar um padrão de vida muito alto. Sim. E esse padrão de vida, por quê? Porque o amigo dele que formou agora também tem. Então, ele fica olhando, ele fica dando plantão, ou ele está trabalhando nos hospitais naquela correria, aí ele acha bonito comprar um carrão. Só que o carro dele, ninguém vê, porque o carro dele vive parado dentro do hospital. Então, essa irresponsabilidade financeira de não ir atrás logo que você começa, porque qual o grande problema? Depois que você sente o gosto do dinheiro, é difícil. Quando eu passei 2 anos aqui, ajudando o papai, guardando meu dinheiro, quando eu fui para Goiânia, eu já sabia o que era um vinho bom. Eu já tomava Heineken. Eu já gostava de comer uma picanha, não era mais nenhuma maminha. Então, quando você sente esse gosto, é difícil, cara. É verdade, né? É difícil você voltar. Claro, e você tem uma frase interessante que você diz, né? Eu já ouvi você falar algumas vezes, né? Deus, me dê uma coisa só. Como é que é, Diego? O dinheiro, ou me dê dinheiro, ou me tira o meu bom gosto, porque os dois fica difícil, bicho. Então, assim, quando você vai andando, você gosta de coisas boas. E o mundo, tudo que você vê, não dá para desver. Um momento a gente está tomando um vinhozinho Dom Bosco, o Galhoto, na época da faculdade a gente tomava Galhoto. Depois você começa a comprar um Santa Carolina, Santa Mônica. Sim, e aí daqui a pouco tu começa a tomar um DV Catena, aí você começa a tomar um Ele é Inimigo. E aí você gosta, o paladar, depois que você chega lá em cima, é difícil você descer. Então... Perfeito. Esse que é o grande problema. Muito cedo você sentir o gosto do que é uma coisa boa, você começa a desanimar porque você vai entender que você não quer mais baixar o seu padrão de vida. Então, o médico ele começa já e bota o padrão de vida dele alto e ele não consegue depois diminuir. Sim. Cara, Jeff, a gente falou de todas as confusões, a gente falou das dificuldades, né? Dos desafios, na verdade, sim, que cada um encontra na sua área. Vamos falar agora de coisa boa também, né, cara? Porque depois de toda dificuldade sempre tem a bonança. Quando é que muda essa questão depois de passar por toda a situação de plantão, de trabalho... até você chegar, digamos assim, a ser uma referência na sua área. Hoje você é uma referência aqui não só a nível local, mas já está aí também em nível nacional na sua área. E que eu acho que é aquela questão, né? Poxa, a gente vive atrás do dinheiro e, vamos mudar a roda, fazer o dinheiro vir atrás da gente, né? Como é que é essa virada? Eu sempre tive na minha cabeça assim, um dia o dinheiro vai chegar. Tá? Então, assim, fiz a faculdade, fiz a primeira residência, fiz a segunda residência, fui para o Canadá, voltei e eu sentei a bunda para começar a atender no meu consultório. Eu lembro que nos primeiros anos, era engraçado que eu via no final do ano, dezembro, no Instagram, amigos meus em Nova York, Europa, e eu não conseguia ter esse dinheiro. Por quê? Porque quando você começa num consultório, como eu fiz, eu abri mão, não fui dar plantão, simplesmente eu imergi no meu consultório. Eu entendia que, assim, uma coisa que ia dar certo era eu agora fazer o cultivo, porque eu ia plantar, porque depois a colheita ia vir. Mas eu tinha toda a tranquilidade, tá? Sempre gostei de ler livros sobre marketing médico, sobre as coisas. E no marketing médico ele fala que com 10 anos é onde você consolida o teu consultório. Então, tranquilidade, vamos lá, vamos ganhar o que dá. De consultório. 10 anos a partir do momento que tu botou a bunda lá e começou a atender o primeiro. Legal. Então, o que acontece? Eu sabia que essa construção ia vir devagar, mas só que isso aqui é muito consolidado. Então, assim, eu estou pegando um tijolinho, bota outro, passa a massa, bota um tijolo, bota outro. Quando eu chego hoje, já com 20 anos agora de formado, você consegue ver essa consolidação sua dentro do seu consultório. Sim. Então, outra coisa que eu vejo muito, às vezes os meninos mais novos ou alguns amigos meus, eles vão muito atrás do dinheiro. Quando você vai atrás do dinheiro, é assim, olha, tal especialidade agora, fazer exame tal é que dá dinheiro. Aí o cara vai fazer exame tal. Não, agora o que dá dinheiro é estética, agora vai para estética. Agora o que dá dinheiro... Então ele fica correndo que nem um cachorro atrás do rabo. Sim. Só que daqui a 10 anos ou a 20 anos, amigos que têm a mesma idade e formaram comigo, eles continuam
procurando o que dá dinheiro agora, porque eles não consolidaram nada. Entendi. E aí, quando você consegue fazer essa base, o que eu vejo de diferente, Dan? Primeiro que eu nunca tive muito. Quando começou a cair um dinheirinho a mais, é a época que você começou, opa, peraí, agora tá sobrando um dinheiro. Sim. O meu nível de vida não podia ser de quem ganhava 30, 40, 50 mil, porque eu nunca ganhei isso. Então, se eu não ganhava isso, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro com cirurgia, com consulta, aí eu comecei, opa, peraí, agora eu vou poupar. Por quê? Porque eu já tinha um patamar um padrão de vida baixo, Já tinha razoável. criado uma propriedade, uma já referência. Tinha, exatamente. Então, assim, se eu te disser, os carros que a gente comprou e minha esposa, a gente sempre guardou dinheiro, comprou à vista. Quando a gente foi casar, a gente passou um ano guardando dinheiro. Sim. E aí a gente comprou tudo que precisava para o apartamento. Aí depois a gente passou um ano guardando dinheiro e casou. Quando eu fui casar, eu já tinha, dentro do apartamento da gente, já tinha todos os móveis, já tinha tudo. A gente já tinha pago o casamento. A gente só estava esperando, tanto que o pessoal falou assim, poxa, vocês vão fazer lista de presente? Eu falei assim, não, a gente vai fazer aquelas listas que você doa dinheiro. Ah, a gente foi para Bariloche e para Buenos Aires. Ah, você paga tanto e eles vão ter direito a um passeio não sei aonde. Foi isso que a gente fez. Então, eu e minha esposa, a gente sempre teve essa economia, sempre teve esse pensamento financeiro. O imóvel que a gente mora hoje, a gente passou 12 anos guardando. 12 anos. Aí a gente foi comprar um imóvel maior, num local, sabe? Sim. E assim, a maior alegria é essa. Eu comprei... É até engraçado. A gente comprou o apartamento, fez a transferência, acabou o dinheiro da gente de 12 anos. E aí a gente passou um ano guardando dinheiro para fazer a reforma. Então, assim, eu passei um ano, abri a porta, eu e ela olhava aquele apartamento vazio, bicho. Falei assim, cara, o dia que a gente tiver dinheiro, isso aqui vai ser o bicho. E aí foi dessa forma que a gente sempre trabalhou. Sim. Então, assim, lembra da memória que eu falei do papai? Sim. Eu nunca fiz dívida grande. E eu sempre guardei para que na hora que eu pudesse, e você sabe, você que trabalha no mercado financeiro, eu tinha dinheiro. Então, quando o cara me fez a proposta do apartamento dele, eu falei assim, olha, eu consigo te pagar 60% do valor que você está me oferecendo. No Pix. No Pix. Não tinha Pix ainda. No Pix. E o cara se tremeu, e aí eu falei assim, olha só, eu não estou desmerecendo o seu imóvel, eu só estou dizendo que é isso que eu tenho. Ou eu compro o seu, ou eu vou ter que me adequar a um imóvel do valor que eu tenho no banco. E eu arrastei. Legal. Então, assim, imagina você... Poder de barganha. Poder de barganha. Você tem lá. Eu não tinha que entrar no banco para pedir, para esperar nada. Legal. Eu tinha o Pix. Eu tinha o dinheiro para fazer essa transferência. Cara, isso é legal, Jeff, porque eu sei que você é um cara planejado. A gente já sentou junto, já montou um planejamento que é o que você pensa daqui a alguns anos. E como é que tu distribui hoje a tua carteira de investimento? Como é que tu faz? Fala um pouquinho. Olha só, trazendo um pouco aqui já para não, eu já ia falar assim, olha, eu tenho um grande consultor, se chama Dean Taide. Dean, sabe o que eu achei interessante quando eu sentei com você? Porque primeiro você foi me ouvir. Então, assim, não adiantava se eu sentasse lá, você já começar com a minha cabeça para começar um trabalho, você dizer assim, olha, a gente tem que ir para a Bolsa. Cara, você ia me perder na hora. Então, assim, eu acho que o mais interessante foi a forma com que você abordou, que você sentou e você perguntou assim, o que você quer? E aí, a partir daí, a coisa fluiu. Então, assim, as nossas divisões de a gente fazer, vamos lá, como filho de militar, pegar ali 50%, 70% em algo que tenha um rendimento mais baixo, mas que tenha segurança, isso foi o principal. Aí a gente já brincou ali numa parte onde a gente está ali brincando mais todo agressivo. Final, mais agressivo, entendeu? Bolsa vai ser uma próxima aposta. Legal. E porque exatamente assim, existe um número mágico que a gente desenhou. Sim. Então, assim, a minha pretensão, 55 anos, eu ter o número mágico que eu espero realmente para você. Não é nem... As pessoas falam assim, você não vai aposentar. Não vai, principalmente médico. Sim, você não vai aposentar. Mas você saber que você tem a segurança de que se tudo der errado, sei lá, Deus me livre, mas eu perco uma mão... Sim. Eu não vou operar mais, então eu tenho da onde eu tirar o meu dinheirinho, o meu rico dinheirinho, né? E Jeff, você hoje tem um trabalho aí nas redes sociais, você tem um podcast que está crescendo muito, você também está lá na CBN. Conta um pouco para a gente dessa tua experiência no mundo digital
E a dica que tu dá para essa turma que está começando agora a entrar aí no meio digital. Olha, a comunicação, graças a Deus, sempre foi um forte para mim. Eu sempre gostei eu sempre sabia sempre soube que eu queria ser professor. Então, eu era daquele que na turma todo mundo fazia o trabalho e eu não fazia às vezes nada. Eu falava assim, deixa que eu apresento. Todo mundo achava legal porque, pô, o cara vai apresentar, pô, todo mundo. Olha, 47% das pessoas têm mais medo de estar na frente das pessoas do que qualquer outra coisa. Então, o maior medo que as pessoas têm. Então, assim, eu começava... Como eu sabia que eu queria ser professor, eu era o cara que, às vezes, na residência, eu ia dar aula porque eu queria entender como é que as coisas funcionavam. Só que, grata surpresa o mundo mudou tudo, tá tudo dentro do celular, e aí começou o digital. E o digital, o divisor de águas sabe se comunicar ou não sabe se comunicar. Perfeito. Se você não sabe, meu amigo, aprenda. Aprenda. Tudo é treinável, o sucesso é treinável, entendeu? A gente aprendeu já que o sucesso é treinável. Mas, para mim, ficou mais fácil. Então, assim, eu entrei na rádio, eu gostei, pedi. Eu sou cara de pau. Então, assim, eu pedi, eu falei, olha, Rafael Campos, Rafa, se tiver uma vaga aqui na rádio, você me convida aqui, que eu tô nessa. Quem não chora não mama. Quem não chora não mama, você tá entendendo? E aí, durante 3 anos, já tô indo pro 4º ano agora de CBN Manaus, foi a hora que eu olhei com outros olhos o podcast. Legal. E muito porque eu ia lá fazer essa rádio, trazia amigos e fazia coisas bacanas e ela se perdia, porque rádio assim, assistiu, já foi. Então, eu acho que é interessante, mas eu acho que, vamos lá, eu vou resumir. Para os meus alunos até, quem está dentro da faculdade, 2 coisas faça diferente do que todo mundo. Primeiro, saúde financeira. Comece a ter responsabilidade com o seu dinheiro. Ainda não ganhou. Eu não ganhei durante a faculdade, mas já aprenda, porque quando sair. Segundo, se comunique. Porque, assim, hoje em dia chegou o extremo, Dan, que uma paciente essa semana chega comigo, ela já chegou falando assim, doutor, o senhor me encaminhou para um gastro, foi o doutor fulano. Não fui nele. E vou lhe dizer por quê. Entrei no Instagram dele, ele não sabe falar nada, o Instagram não é legal, ele não fala bem. E aí eu vi um outro lá que falava muito bem, tal, ele me explicou, ele sabia todo o meu problema. E eu fui no outro. Então, assim, nós como médicos, a gente vai pensar assim, pô, mas aí o problema é da paciente. Não, meu amigo, o problema agora passou a ser seu, porque a forma que as pessoas estão escolhendo, os especialistas, estão escolhendo um consultor financeiro, estão escolhendo um médico. O médico, ele gosta de se colocar em outra posição, claro. Tá? Ele acha que não, eu estou a par dele. Não tá. O médico, ele é encontrado no Google, ele é encontrado no Instagram, ele é encontrado no YouTube. Se você sabe conversar, falar e se comunicar, você vai estar na frente da grande maioria. Que legal, cara. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer, Jeff. Além da tua presença e a tua participação aqui no do DEAN Talks, agradecer pelas dicas que você me dá, né? Por todos os ensinamentos que você vem me passando ao longo desse tempo que a gente se conhece, a gente se conheceu no esporte. E eu vou te dizer, se esse projeto aqui está acontecendo, se a gente está nesse podcast, se a gente está hoje aí aparecendo um pouco mais no mundo digital, isso é culpa sua. Meu irmão, obrigado pela tua presença. Fico muito feliz. Olha só, você não é baiano como eu, mas você nasceu para brilhar também. Tamo junto, meu irmão. Um abraço, obrigado.